Na última semana, um pastor relevante no Brasil falou a respeito da necessidade de atualizarmos as Escrituras. Eu não sei se alguém viu isso, mas isso saiu em várias redes sociais. E ele foi muito enfático na pregação dele, em deixar claro que precisamos atualizar as Escrituras. E logo em seguida, como se não bastasse ele falar disso, ele fala que a Bíblia é insuficiente para as questões contemporâneas. Eu queria só deixar claro para vocês e para quem está assistindo a gente online, eu não sei com quem a gente está falando, a gente nunca tem noção de para quem a gente está falando, mas eu queria deixar claro que não quero dar uma resposta pessoal, eu não desperdiçaria meu tempo de púlpito para isso, de verdade, e nem o tempo de vocês, mas eu quero dar uma resposta a uma agenda, porque existe uma agenda por trás desse tipo de fala. Existe uma agenda que quer relativizar tudo, a nossa fé, o que é família, quer relativizar o que é evangelho, quer relativizar princípios que são imutáveis, são inquestionáveis, eles não precisam ser atualizados. Uma das frases que mais foi compartilhada nessa semana é uma frase do Billy Graham, que ele diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia fala de questões que a gente ainda não consegue decifrar. A Bíblia fala de mistérios que os cientistas foram descobrindo ao longo dos séculos. A Bíblia fala de algumas questões, como lá em Jó, por exemplo, que dezenas das perguntas que Deus faz para Jó, os cientistas não conseguem responder até hoje. A Bíblia fala de coisas que naquela época eram atuais e como vão ser até o fim dos tempos. A palavra de Deus, ela não muda. Tem uma citação em que o próprio Deus diz, olha, todas as coisas podem mudar, podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E eu sei que pode parecer que a pregação de hoje vai ser pesada, e para quem não quer caminhar debaixo da luz, talvez seja, mas para a gente que é apaixonado por Jesus e quer entender o que Ele quer de nós, eu tenho certeza que a gente vai terminar essa mensagem ainda mais incendiado por Ele. Você está comigo? Diga amém. E por isso eu queria pedir pelo menos 50 incendiários junto comigo aqui, de verdade, cada voluntário apaixonado e cada pessoa do time conectado junto. Sabe, eu não quero gastar tempo falando sobre isso, mas eu confesso que por vezes eu escrevi e apaguei esse sermão, mas eu tenho uma responsabilidade como líder dessa comunidade de fé, porque alguém pode estar ouvindo algo completamente deturpado a respeito da palavra e de quem Jesus é e acreditar que isso faz sentido. Heresias sempre fazem sentido se a gente analisa pela perspectiva da lógica, porque uma heresia é um conjunto de verdades com algumas mentiras. Então, se eu falasse para vocês uma mentira que ela é muito descarada, fica fácil da gente identificar. O problema é quando eu falo verdades com algumas pequenas mentiras. Isso é muito sutil e sem perceber a gente abraça, achando que de fato faz sentido. Eu acho que o grande problema da nossa geração, e eu fico triste em ver que não diz respeito só a jovens pregadores empolgados, mas pessoas maduras na fé, é que às vezes a gente está mais preocupado em lacrar com novas revelações do que em ser temente aquilo que Deus já falou desde o princípio. Tem muita gente preocupada em lacrar, e quando você tenta trazer uma nova revelação a respeito de algo que é imutável, é como se só você estivesse enxergando algo que durante gerações ninguém enxergou. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre o Evangelho. Sabe, é interessante porque falamos da necessidade de atualizar as Escrituras para se adaptar aos tempos modernos. Nada mais é do que deformarmos o Evangelho para ele caber dentro de uma plataforma de militância. Hoje tudo que a gente fala parte do pressuposto de que tem que ser politicamente correto. Então daqui a pouco a gente vai ver movimentos veganos reclamando o fato de Deus não ter aceito a oferta. Quando a gente fala de Caim e Abel, ele aceita a oferta de carne e gordura e ele rejeita a oferta de legumes e verduras. A gente está chegando num ponto tão crítico que a gente não pode falar sobre sexualidade a respeito da luz da Bíblia, porque isso vai ferir alguma militância. A gente não pode falar de sacerdócio a respeito da luz da Bíblia, porque isso vai ferir alguma militância. A grande verdade é que a gente precisa, em tempos modernos, entender quem a gente preocupa em agradar e quem a gente preocupa em nos combater. Desculpa, mas eu prefiro ser perseguido por falar a verdade do Evangelho do que ser aceito em meio a militâncias sociais. Faz sentido? Então a minha preocupação é que tipo de evangelho a Ceci vai ouvir daqui a 15 anos se nós não combatermos coisas tão sutis como essa se levantando no nosso meio hoje.
que tipo de evangelho o Benício vai pregar daqui a alguns anos, se isso fizer parte da construção da cosmovisão de toda uma geração. Eu já preguei sobre isso há 2 anos atrás, talvez eu tenha falado sobre isso aqui no início da igreja, mas eu quero lembrar para talvez quem nunca tenha ouvido. A forma como a gente enxerga o inferno hoje, esteticamente falando, o inferno com o diabo vermelho, com uma cauda, a forma como a gente enxerga essa estética foi construída a partir da visão de um homem. Existe um livro chamado A Divina Comédia de Dante, que foi escrito há séculos atrás, e o autor falava a respeito da viagem de um personagem pelo inferno, e ele falava inclusive a respeito do purgatório, algo que tempos depois foi assimilado por uma religião cristã. O que eu quero compartilhar com vocês é que a forma como a nossa geração e gerações antes da nossa enxergam o inferno foi construída por conta de um livro que alguém escreveu. E talvez você vai dizer, André, mas o que isso tem a ver com a minha jornada de fé? A gente tem que partir de um pressuposto. Se a forma como enxergamos o inferno foi desenhada pela imaginação de alguém, quem garante que a forma como nós enxergamos Jesus e os céus também não foi? Movimentos durante gerações tentaram reescrever a história e dizer como Deus é, como Jesus é e como as coisas são. É por isso que você pode ter visto, ou quem sabe até tem na tua casa, um quadro de um Jesus loiro, de olhos azuis, quando na verdade não tem nada a ver com quem Jesus era. Jesus tinha uma pele marcada pelo sol, a origem genética dele não tinha nada a ver com a origem europeia dos pintores que pintaram a respeito dele séculos depois. Então o que a gente precisa entender é que a gente pode estar em busca de um Jesus evangélico, ou um Jesus católico, ou um Jesus fabricado, ou pior, um Jesus militante que é tão deformado por abraçar cada uma dessas verdades que acabou se tornando verdade nenhuma. Paulo diz que ou vivemos pela lei ou pela graça, porque se misturamos a lei com a graça é como lei nenhuma e como graça nenhuma. Então a gente tem que entender que tipo de Jesus nós estamos buscando, o Jesus evangélico ou o Jesus bíblico, histórico. Porque o Jesus bíblico, ele não era alguém rebelde, tanto que ele diz, de quem é a imagem que está na moeda? É de César, então dá a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. É necessário que se pague impostos? Vamos pagar impostos. Ele não levantou uma rebelião para que não pagassem impostos contra o Estado, mas quando eram questões de princípios do reino, ele também não negociava. Então, caminharmos debaixo da revelação desse Jesus histórico significa nós não negligenciarmos princípios eternos. Não significa a gente ser um rebelde sem causa, mas também significa a gente não se curvar àquilo que não é certo, só porque agora é socialmente aceito. Banheiros de gênero em escolas, no Brasil, a nossa filha estava estudando, e eu sei que o que eu vou falar pode acabar repercutindo de uma forma negativa, mas eu preciso zelar mais pelo aquilo que a gente está construindo como comunidade de fé, do que com a preocupação com alguns poucos ou muitos haters na internet. Eu não tenho nada contra a questão da sua opção de gênero, mas eu tenho tudo contra o fato de termos que deformar o que nós cremos como evangelho, a ponto disso se adaptar àquilo que você crê como sexualidade. Então, eu não estou militando contra a tua escolha sexual. Não queira tornar o meu Jesus de acordo com a tua escolha sexual também. Não queira tornar aquilo que cremos, professamos, defendemos, de acordo com aquilo que você acredita que é o certo. Porque, por mais que possa parecer certo para você, não necessariamente é aquilo que é certo para ele. E eu preciso me preocupar com quem eu vou prestar contas. Falar da necessidade de atualizarmos a Escritura é algo que é inaceitável, é vergonhoso, é desprezível, mas não é novo. É escandaloso, é ridículo, mas não é novo. Em toda geração alguém tentou atualizar, e é por isso que a gente vê tantas bases de religião, bases teológicas, tantos movimentos. Por quê? Porque alguém quer parte daquilo que entendemos como verdade, mas com algumas poucas diferenças. E aí cada um começa a fabricar o seu próprio Deus, o seu próprio Jesus, a sua própria religião. Faz sentido para alguém? Agora olha o que Gálatas diz. Paulo está escrevendo uma carta para Gálatas. Gente, eu sei que para alguns você pode estar assim, uau, trouxe um convidado hoje. Eu queria tanto que fosse uma mensagem evangelística, eu queria tanto que ele fosse à frente. Irmão, a gente tem que se preocupar com que tipo de evangelho as pessoas têm aceitado, e é por isso que a gente está trazendo essa
nivelar por cima. A questão não é se está todo mundo aceitando, a questão é que tipo de evangelho estão aceitando e para que tipo de Jesus estão correndo os nossos apelos. Gálatas, Paulo diz o seguinte: olha, eu me admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso eu estou agora pregando para agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria mais eu servo de Cristo. E ele conclui dizendo no versículo 11, irmãos, eu quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu não o recebi de pessoa alguma, nem ele me foi ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo através de revelação. Tem uma passagem que fala a respeito da marca da besta. Alguém já ouviu falar sobre a marca da besta? Você já deve ter recebido algum PowerPoint dizendo que ela seria um chip colocado no pulso ou na testa. Você já deve ter visto uma série de teorias a respeito disso. E eu não quero defender porque, sinceramente, eu não tenho nem base para isso. Acho que um dos grandes erros de alguns pregadores é tentar defender coisas que não têm base para defendê-las. Então, eu não vou discutir sobre isso porque eu não tenho base para isso. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês é uma linha teológica que acredita que o 666 nada mais é do que uma expressão do humanismo. Sabe, dentro da numerologia bíblica, o número 6 representa o homem. No sexto dia o homem foi criado, e em alguns momentos a gente vê essa representação do número 6 como sendo o homem. Quando a palavra fala sobre isso sendo o número da besta, a marca da besta, ele fala sobre esse movimento de humanismo, ou seja, o homem pelo homem para o homem. Irmão, o problema do humanismo nada mais é porque a gente pega um homem como sendo o caminho que leva para ele mesmo como sendo o destino. Você quer um símbolo claro do humanismo? A gente quer adaptar a religião e a fé para algo que não confronte o nosso pecado. A gente quer adaptar o gênero para algo que não confronte os nossos desejos e prazeres. A gente quer adaptar tudo de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. O humanismo nada mais é do que tirarmos Deus do centro da construção da nossa história e colocarmos a nós mesmos. E sem perceber, a gente começa a relativizar tudo, inclusive a cruz. Eu falei sobre isso alguns dias atrás. Tem uma citação do Francis Chan, que ele fala que a gente está entendendo que carregar a nossa cruz nos tempos modernos significa pagar as nossas contas, continuar indo às nossas comunidades de fé no final de semana, mesmo enfrentando alguns problemas ao longo dela. Significa enfrentarmos problemas como perdemos o emprego ou temos dificuldades financeiras. E ele conclui dizendo, irmãos, todos esses problemas, qualquer homem debaixo dos céus enfrenta. Isso não significa carregar a sua cruz, isso significa a vida real. Todo mundo enfrenta isso. Quando a palavra fala sobre carregar a nossa cruz, significa sobre nós entendermos que fomos chamados para algo que é eterno. E a glória daquilo que estamos construindo com Deus pesa mais do que tudo aquilo que nós poderíamos construir por nossas próprias mãos. Paulo chega ao ponto de dizer, olha, depois que eu tive a revelação de quem Jesus é, eu considero como esterco tudo aquilo que antes eu desejava. Então, carregar a nossa cruz significa, Deus, eu quero me gastar e deixar ser gasto para construir algo que tenha uma recompensa eterna. Eu não quero me satisfazer em fazer parte de uma igreja evangélica, eu quero me tornar como Cristo. Eu não quero me satisfazer em dar uma taxa evangélica através de uma oferta no domingo. Eu quero servir a construção de algo que seja maior do que eu. Eu quero viver por algo maior, eu quero servir por algo maior. Uma vez um repórter, quando estava no meio de um leprosário, foi perguntar para a Madre Teresa de Calcutá. A pergunta dele foi incrível e a resposta dela foi ainda melhor. Ele perguntou, cara, como é que você consegue fazer isso? Eu não faria isso nem por $1 milhão. E a resposta dela foi, eu também não. Ela não fazia por $milhões, porque a recompensa pela qual ela fazia, dinheiro nenhum pode comprar. E é por isso que eu acredito, irmão,
Tem uma frase, eu não lembro do autor, ele diz, tem 3 coisas impressionantes que a gente vai ver quando chegar no céu. A primeira é encontrar lá pessoas que a gente não imaginou que encontraria. A segunda é não encontrar lá pessoas que a gente tinha certeza que encontraria. E a terceira coisa impressionante, quando eu chegar no céu, ele diz, é perceber que eu mesmo cheguei lá. A gente vai se assustar, irmão, em ver que muitos líderes religiosos não estarão e que muitas pessoas simples, que não têm base em várias coisas, estarão. Por quê? Porque servem a um Deus vivo e através de princípios. Não tem a ver com a eloquência, não tem a ver com o teu lastro, não tem a ver com o teu sobrenome, irmão, tem a ver com o teu coração puro e mãos limpas diante dele. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. No tempo que a gente está vivendo, tudo foi relativizado. O seu gênero, você escolhe depois que for maduro. Aborto, você decide. Evangelho, você escolhe do teu gosto. A gente relativizou tudo, eu falei sobre isso há 2 semanas atrás, e é engraçado porque metade dessa mensagem eu já tinha preparado para pregar na série A Terra do Nunca, e eu queria falar sobre maturidade. A mensagem seria, maturidade significa entender que eu não posso diminuir o evangelho para que ele caiba no meu lifestyle, mas eu preciso entender que o evangelho vai me elevar para que eu ande à altura de quem Deus é. E quando eu parei para ler essa mensagem, eu falei, uau, há 2 semanas atrás já tinha algo gritando no meu coração a respeito disso e eu preciso me posicionar. E você que está conectado, eu quero te lembrar isso mais uma vez, nós não estamos nos posicionando contra pessoas. Seria muito pequeno pegar 4.000 pessoas e parar só para isso. A gente está se posicionando contra uma agenda. Existe uma agenda de militância política por trás de tudo que a gente está vendo. Existem movimentos que defendem negros, que são liderados por brancos. E eu não vou citar nome, mas você deve lembrar de algum que ganhou muita força nos últimos meses. Existem movimentos de negros liderados por brancos e tem muita gente que está se gastando por essa causa, acreditando que está levantando uma bandeira, quando na verdade está servindo de massa de manobra para outras pessoas que têm outros cunhos políticos, econômicos, sociais. Sabe o que eu acho interessante? Como líder de jovens durante anos, isso sempre me causou estranheza. Como pessoas conseguem dar a própria vida por uma causa como Greenpeace, e é tão difícil a gente liderar jovens e fazer com que eles entendam que a causa que eles servem tem muito mais peso do que salvar uma baleia, embora seja importante. Mas servir o Evangelho fala a respeito de salvar uma geração. Nós carregamos a única mensagem capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos, liberar destinos. E é louco porque eu estou vendo uma geração que está se gastando por causas, por hashtags, por movimentos, mas não consegue se gastar pela Bíblia. E a pergunta que a gente precisa fazer não é por quê. A pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de evangelho eles têm ouvido. Esses dias eu compartilhei um stories, eu não sei qual que foi a frase que eu coloquei, mas alguém me perguntou, pastor, mas você acha que grande parte da responsabilidade disso não é o evangelho que está sendo pregado nos púlpitos? Eu botei, não, eu acho que toda a responsabilidade disso está ligada ao evangelho que tem se pregado nos púlpitos. Porque a questão não é, irmão, se pessoas têm vindo para Jesus, a questão é que tipo de Jesus elas estão vindo atrás. Eu já falei sobre isso anos atrás, para alguém vai ser novo, vou falar de novo. Você está comigo, diga amém. Eu tive um choque sei lá, a gente está aqui há 2 anos, então isso deve ter uns 4 anos. Estava cozinhando eu, a Kezinha, a Ceci, e a Cecília perguntou, pai, como é que é uma baunilha? Porque ela pegou uma essência de baunilha, a gente estava fazendo um bolo, não lembro o que era. Eu falei, filha, eu não sei. E de verdade, eu não sabia. E aí, eu fiquei encucado com aquilo, falei, cara, como é que é um baunilha? Eu fui para o Google, botei baunilha. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma baunilha, era completamente diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que a baunilha era, sei lá o que eu imaginava que era uma baunilha. Mas não tem nada a ver com o que é uma baunilha. E aí, eu lembro que quando eu vi a imagem no Google, eu falei, uau, e aí Deus falou algo comigo. Deus falou, filho, você acredita que conhece o gosto da baunilha, o cheiro da baunilha, mas você não tem nem ideia de como é uma baunilha? E assim é muita gente comigo. Tem pessoas que acreditam que sabem quem eu sou, o cheiro que eu tenho, como eu me movo, mas nunca foram apresentadas
a mim de verdade. Olha que louco isso. Se for para ele, você pode aplaudir, irmão. Olha que louco. Você já parou para pensar que se a gente fosse experimentar aqui uma baunilha, ela pode ter um sabor completamente diferente do que disseram para a gente que é uma essência de baunilha? Pega isso, irmão. Sabe o que eu percebi? Com 29 anos de idade, eu percebi que a vida inteira eu sempre achei que sabia qual era o sabor de uma baunilha, mas, na verdade, eu comprei a ideia que alguém me passou de como é uma baunilha. Se você colocar uma essência de baunilha, todo mundo aqui vai falar, mano, já sei, é baunilha. Mas e se o cheiro for completamente diferente? E se o sabor for completamente diferente? Eu acho que a culpa não é só de quem vendeu essa ideia pra gente, mas talvez seja da gente de nunca questionar qual o sabor de fato ela tem. Assim é o Evangelho. Pastor, mas como então fica essa relação de um pregador pregando a mensagem se você está apresentando Cristo para a gente? Então, essa é a primeira etapa da sua jornada de fé. Mas a partir do momento que Cristo foi apresentado para a gente precisa começar a ter as nossas próprias revelações de quem Cristo é. Não existe mais um intermediário entre Deus e a criação. Todos nós temos livre acesso à presença dele. Sabe, na antiga aliança, quando o homem queria ver a Deus, isso era impossível, porque a glória de Deus fulminava a criação. Moisés fala, eu quero só te ver. Ele fala, não posso. Lance, então vai para trás da rocha, eu vou passar pela fenda rapidinho. Por quê? Porque a glória de Deus, ela não podia ter contato com o pecado da criação. Mas graças a Deus que estamos debaixo de uma nova aliança. E Deus não só se revela para nós, como flui através de nós. Então você não precisa ter uma versão de uma essência artificial de quem Ele é. Ele quer se revelar para você hoje. Você está comigo? Diga amém. Pastor, mas será que a gente não precisa atualizar as Escrituras porque os tempos mudaram? Não, não precisa. Romanos 12 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que aí então, olha só, é um pré-requisito, para que aí então possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode flexibilizar, a gente não pode relativizar, a gente não pode diminuir, a gente não pode alterar, a gente não pode atualizar, a gente não pode diluir, irmão. Não podemos diluir a mensagem do Evangelho para que mais pessoas bebam. Que adianta mais gente bebendo de algo que não tem mais poder para curar? Eu estou com dor de cabeça. Toma então tantas gotas de sei lá o quê. O que toma para dor de cabeça? Me ajuda aí, Marcinho. Hã? Motrin? Dorflex, ok. Aí você fala, bom, só que está todo mundo com dor de cabeça, então o que faz? Então pega essas dois comprimidos que para mim seriam suficientes e dilui para todo o auditório. É isso que a gente está fazendo. A gente pega algo que é puro, intenso, imutável, perfeito, e a gente quer diluir para que todo mundo beba. Qual o problema? Está todo mundo do mesmo jeito. A igreja evangélica cresceu nos últimos anos. A pergunta é, o reino tem expandido na mesma velocidade que as igrejas, que os templos, que o número de cadeiras? Eu lembro que há anos atrás eu fui numa entrevista de rádio e o radialista ele perguntou assim, cara, a igreja evangélica está crescendo muito, né? A gente vê que o mercado gospel expandiu. Eu falei, no momento que a gente puder medir o crescimento da igreja pelo crescimento do mercado gospel, a gente precisa fechar as portas. Porque se for falar de mercado gospel, a gente entra em outro parênteses aqui que dava pano para manga. Eu não quero ficar chovendo no molhado, falando no óbvio, mas todo mundo aqui já sabe que tem músicas que não são cristãs, que carregam mais princípios cristãos do que muitos louvores gospel. Todo mundo já está atualizado nessa parte. Ok, eu acho que isso poderia ser atualizado. A gente precisa atualizar a cultura como comunidade de fé, e não a escritura. Eu preciso atualizar algumas questões que são práticas e mudam de tempos em tempos, mas sabe o que eu acho interessante? O Evangelho, ele sempre foi desconstrução. Gente, faz sentido para alguém que eu estou pregando? Você me dá mais 10 minutos? Eu sei que pode parecer incômodo, mas a gente precisa falar disso hoje. Senão a gente vai ter que falar dos problemas por não ter falado disso daqui a alguns anos. O Evangelho sempre foi disruptivo. O Evangelho sempre foi para gerar confronto. Ele gera confronto em todos os aspectos. Você quer um exemplo? A santidade de Deus confronta o nosso pecado. A graça de Deus confronta a hipocrisia da religião. O escândalo da graça de Deus, a ponto de um Deus
que tem toda a glória, se despir dela para salvar a criação que ele mesmo gerou, isso também foi escândalo para os religiosos. Ou seja, sobre qualquer aspecto, o evangelho precisa causar uma mudança de rota. Ele é disruptivo. E se ele não mudar alguma coisa em nós, se ele não nos confrontar, se ele não gerar incômodo, não é o evangelho que a gente está ouvindo, ou algo parecido com isso. O evangelho, ele confronta o nosso caráter. Eu lembro que antes de eu ser consagrado a diácono, eu lembro que para mim foi tipo, uau, eu vou ser consagrado a diácono. Eu lembro do temor que me envolveu. Eu fui numa loja lá em Cabo Frio, eu falei, qual que é? O uniforme que te usava para servir era blusa social branca, gravata vermelha e calça social preta. Você deve ter me imaginado já vestindo essa roupa. Eu cheguei lá e eu falei, qual que é a blusa mais cara que você tem social branca? Aí tinha, sei lá, tem uma Pierre Cardin, não lembro qual que era, Yves Saint Laurent. Era alguma da loja lá. Eu falei, eu quero essa. Qual que é a calça mais cara que você tem? Tal, eu quero essa. Qual que é a gravata mais cara que você tem? Essa. Porque eu falei, cara, eu vou servir a Deus, brother. Eu tenho que botar a melhor roupa, porque eu posso estar servindo pela última vez. Eu lembro que eu só chorava na minha consagração, meus pais estavam lá, o pastor derramando óleo sobre a minha cabeça. Eu lembro do zelo que era, tipo, eu de alguma forma vou servir a Deus, eu vou servir a ceia para os irmãos, eu vou participar das reuniões de liderança, eu vou ouvir o que o pastor sonha para a igreja em primeira mão. Aquele temor me consumia. E eu lembro que eu fui fazer um curso preparatório para obreiros, se chamava CPO, curso preparatório para obreiros. Toda segunda-feira, e tinha uma dos módulos que falava sobre caráter. E quando eu chegava no escritório na terça, quando eu tinha vontade de fazer algumas coisas, eu lembrava do que foi ministrado na noite anterior, eu entrava no banheiro e começava a chorar, de raiva. Porque eu falava, Deus, eu não quero mais ser esse cara. Me dava vontade de explodir, eu ia para o banheiro, eu chorava de raiva, eu falava, Deus, tira isso de mim, eu quero o fruto do Espírito, eu tenho nojo desse André. A verdade, irmão, é que não pode nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse, enquanto não morrer quem nós nos tornamos. E às vezes a gente quer domesticar os nossos pecados, domesticar os nossos gigantes, domesticar os nossos erros. Irmão, eles não são para serem domesticados, eles foram feitos para serem vencidos. Então alguns vão dizer, André, então eu preciso sair da igreja e estar pronto para voltar. Não, você não vai conseguir sozinho. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você precisa permanecer, mas não precisa diminuir o que o evangelho é para caber dentro de você. Isso é pequeno demais para a gente fazer com o evangelho. Sabe, Jesus, ele usa um termo. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Jesus, ele usa um termo, apóstolos. Mas sabe o que é interessante? Esse termo já existia na época. Jesus, ele intencionalmente utiliza alguns termos que já existiam na época, e é como se ele desse uma nova roupagem para eles. Talvez Jesus tenha atualizado alguns termos, ok? E aí ele fala, olha, vocês são como apóstolos. O que é o ministério apostólico? A Roma tinha apóstolos que eram enviados para alguns lugares antes de Roma chegar lá e dominar aquele lugar. Então os apóstolos de Roma, eles eram enviados pelo imperador e eles começavam a destruir a cultura local. Eles começavam a implodir a cultura local. E eles começavam a trazer conceitos e princípios da cultura de Roma. Então quando o reino vinha, quando o império vinha, a cultura de Roma já estava muito assimilada entre eles e era menos traumático a forma como eles iriam assumir aquele lugar. Então, quando Jesus está falando de apóstolos, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, olha, vocês vão implodir a cultura que existe e vocês vão manifestar a cultura dos céus. O ministério apostólico, que é exatamente o que nós estamos fazendo em Miami, que é exatamente o que cada um de nós foi chamado por Deus para estabelecer, o ministério apostólico, ele não negocia com a cultura que existe, mas ele impõe a cultura dos céus. Essa é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Então a missão apostólica nada mais é do que não perguntar o que o mundo acha que é certo, mas revelar aquilo que Deus diz que é certo. Como que a gente vai alterar isso? Confrontando? Não. Manifestando. Porque se você chegar para alguém que discorda de você e confrontá-lo, você não vai ganhar ele. Você só vai ficar cada vez mais distante. E é isso que a religião fez por muito tempo. Por não concordar, confrontou, afastou, repeliu.
Irmão, a gente precisa entender, e eu estou quase concluindo aqui, que o chamado que Deus tem para nós é para que nós sejamos a manifestação plena daquilo que pregamos. Deus não quer que a gente pregue mensagens, Deus quer que a gente se torne a mensagem. Isso em todos os sentidos. Então, se você quiser me cobrar, por exemplo, pastor, você pode ser utilizado como exemplo em tudo? Ainda não. E é por isso que a gente ainda não foi arrebatado. Tem várias coisas que eu estou caminhando e em várias delas sou pior do que a maior parte de quem está aqui. Mas como eu me torno uma mensagem? Com esse descontentamento com quem eu sou e essa busca em me tornar quem Deus quer que eu seja. Então, se você for falar sobre servir, eu tenho tentado ser alguém que eu estou esquecendo o termo, alguém que não tem como você questionar, alguém que é, mas não é inquestionável, mas enfim, irrepreensível, obrigado. Alguém irrepreensível. Ontem eu fui o primeiro a chegar no mutirão e fui, junto com a galera, o último a sair. Eu estou cansado, machuquei minhas mãos ontem na chave inglesa debaixo do ônibus. Eu fui dormir há poucas horas, preparei a mensagem para trazer hoje, mas eu entendo o seguinte: se Deus me permitir que esse seja o último culto, como eu ofereci para Ele o meu melhor pela última vez? Então eu vou chegar em casa, Cecília precisa de atenção, Kezinha quer atenção, Benício quer atenção. Então eu tenho que ser o melhor pai dentro daquilo que eu posso, que eu consigo. E eu tenho que prover para a minha casa. E eu tenho que ser fiel às Escrituras. E eu tenho que ser liberal e generoso com as minhas ofertas. São princípios que Deus me convidou a fazer e eu não posso ministrá-los para você se eu não desejar vivê-los também. Faz sentido? Diga amém. Então quando o Evangelho nos convida a se tornar a mensagem, não tem a ver com sermos bons em discursos ou sermos eloquentes em palavras. E é por isso que tem muita gente sendo levada por enganos, inclusive da atualização, porque o discurso faz sentido, as palavras são eloquentes, a base cultural e os diplomas que algumas dessas pessoas carregam dão para eles um peso e um ar de intelectualidade. Mas eu tenho um pé atrás com todo intelectual que questiona algo que é tão simples de entender. Porque se Jesus quisesse intelectualizar a palavra, crianças não entenderiam e desejariam andar perto dele. Se Jesus quisesse hipermeabilizar o Evangelho, pecadores não desejariam estar perto dele. Jesus sempre foi extremamente acessível, mas ele não mudou quem ele era por conta de quem estava perto dele. Judas traz Jesus, eu estou sendo bem rápido e objetivo para a gente finalizar. Alguém está recebendo? Diga amém. Judas traz Jesus. Ele acaba de entregar Jesus para os soldados, e os soldados dizem, isso eu acho poderoso, essa chave. Jesus, ele tem essa graça de tornar quem anda perto dele parecido com ele, a ponto dos soldados não saberem quem era Jesus e quem eram os discípulos. Então ele fala, olha, a gente não sabe quem ele é, porque todo mundo que anda perto dele se torna parecido com ele. Como é que você pode apontar ele para a gente? Judas fala, já sei, eu vou dar um beijo nele. Aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Eles falam, tá bom, combinado. Quando Judas chega, Jesus sabe a sentença que Judas está trazendo. Mas você sabe como que Jesus recebe Judas? Chamando de amigo. Amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. O que a gente aprende com Jesus, até inclusive momentos antes da sua morte, é que a falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. A falta de santidade de quem rodeava Jesus não alterou a santidade de Jesus. Semana passada eu pontuei sobre isso. Naquela época, por isso que Jesus era uma falha no sistema, ele era disruptivo. Naquela época, um sacerdote não andava próximo de algo morto e muito menos tocava em algo morto, porque eles acreditavam que quando você toca em algo impuro, você se torna impuro também. Jesus, ele muda essa lógica. Ele chega diante daquela menina morta, coloca as mãos sobre ela e ela ressuscita. Ele chega próximo de Lázaro, chama para fora e ele vai, porque Jesus está estabelecendo um princípio. E aí que caminha a relação entre a santidade de Deus e a forma como ele afeta todos os lugares por onde chega. Esse princípio é, eu não me torno o que eu toquei, mas aquilo que eu toquei se torna quem eu sou. Isso é Evangelho. O Evangelho pode entrar em qualquer lugar, porque os lugares que são tocados pelo autor da vida se tornam vivos também. O Evangelho não faz acepção de cor, de escolha, inclusive sexual, porque se você se abre para a verdade do Evangelho, ela transforma radicalmente quem você é.
O grande problema, e eu estava me arrumando hoje pensando nessa loucura, nessa analogia. Vocês estão comigo ainda? Olha que louco. Nos dias de hoje, se a gente visse Jesus crucificado, existiriam tantas frentes militantes para impedir o sacrifício. Alguns iriam impedir porque ele estava nu ou seminu, e aquilo ali é um atentado ao pudor. Alguns iriam impedir porque pode ser um ataque de raças. Alguns iriam tentar impedir por uma série de outros fatores. A grande verdade é que o sacrifício de Jesus seria limitado hoje por conta de militâncias, seria limitado por conta de militâncias. E sabe o que é interessante? Se dependesse de alguns de nós e do nosso pensamento atualizado hoje, talvez a gente diria, Deus não precisa matar ele. A gente já entendeu o recado. Mas a loucura do Evangelho, pega essa chave, irmão. Não foi Deus poupar Jesus depois que ele estava sofrendo na cruz. A loucura do Evangelho foi Deus ressuscitar Jesus depois que ele morreu na cruz. A base do Evangelho é essa ruptura onde existe uma morte do antigo e a ressurreição para o novo. A base do Evangelho, ela é disruptiva porque precisa morrer quem eu me tornei para que nasça quem Deus sempre quis que eu fosse. A base do Evangelho precisa ter a cruz, porque a ausência da cruz significa ausência de ressurreição. Então tem muita gente que está frustrada porque entendeu algo errado a respeito do Evangelho. O Evangelho não veio para melhorar você. Deus não quer que você se torne uma versão melhorada de quem você é. Deus quer que você se torne uma versão única de quem Ele sempre quis que você fosse. A gente quer só que Ele melhore. Melhorar quem somos é como uma maquiagem. Pode até impressionar a estética de quem vê, mas não muda quem está debaixo daquelas camadas de cores e produtos. A Kezinha pode botar uma base e o rosto ficar mais claro. Ela pode botar uma sombra e as pálpebras ficarem de outra cor. Mas isso, na verdade, depois que ela passa o demaquilante, a gente percebe que ela continua sendo quem sempre foi. O Evangelho não é estético, o Evangelho é genético. Ele quer transformar escravos em filhos. É mudança, é ruptura, é transformação. Não desejo mais o que eu desejava, não faço mais o que eu fazia, não sou mais quem eu era. Filipenses, Paulo diz aos Filipenses, mas o que para mim antes era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Irmãos, eu não penso eu mesmo já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está falando, instrumental todo pode esperar, pode deixar só o teclado, por favor, eu tenho algumas verdades ainda, eu só preciso de mais 5 minutos, de verdade. Paulo está dizendo, olha, se comparado a, e essa está uma chave, pega isso, irmão. Por que nem sempre a gente consegue entender como sendo lixo aquilo que a gente está construindo? Porque às vezes a gente não está comparando com aquilo que Deus quer construir. Paulo não está dizendo que o que ele fez era esterco. Paulo era um homem sábio, ele dedicou a sua vida para entender os princípios da palavra. Paulo, ele foi discipulado aos pés de Gamaliel. Paulo, ele era um homem sábio, erudito, inteligente. Isso não é algo que se deve descartar, mas ele está dizendo, eu descarto aquilo que eu construí se comparado a aquilo que Deus quer construir em mim. Cara, isso é muito forte. Por que nem sempre conseguimos nos desfazer do que nos tornamos? Porque talvez ainda não entendemos quem Deus quer nos tornar. É tão claro a diferença daquilo que eu sou e aquilo que Deus quer que eu me torne. Irmãos, eu já sonhei ser tanta coisa, é ridículo. Se eu fosse falar para vocês coisas que eu já sonhei com 10 anos, 12 anos, 15 anos, 17 anos. Esses dias o pastor André falou, eu quero que você dê o testemunho na escola de liderança online que eu estou fazendo. E eu quero que você fale sobre tudo que Deus fez desde que você começou a liderar jovens. E na minha cabeça eu pensei,
cara, mas quem sou eu para inspirar líderes através do meu testemunho? Aí ele falou: Fernandes, você está liderando uma igreja num ministério internacional. Fernandes, vocês começaram isso com GC, a igreja está tocando milhares de pessoas toda semana. Essa história precisa ser contada. Às vezes você tem que ouvir de fora para perceber o que Deus está fazendo. E eu falei: uau, eu lembrei daquele zelo em comprar o meu primeiro uniforme para servir como diácono. E aí você vai lembrando, como um filme que vai passando na tua cabeça, momentos que você está se dedicando para construir algo, e você vai percebendo que tudo aquilo que um dia você sonhou é como esterco, se comparado àquilo que Deus sempre sonhou para você. Tem um vídeo, e eu esqueci o nome agora, mas vocês vão me ajudar a lembrar. Elvis, lembrei. Tem um vídeo do Elvis, que ele entra num show. Lembrei disso do nada agora, vai fazer sentido para alguém. Quando entra algo do nada assim, do nada eu recebo uma mensagem: cara, você falou que era do nada, mas você não tem noção do que Deus fez. Então, quem sabe vai ver um testemunho através disso. Teve um show do Elvis que ele entrou e estava todo mundo gritando: rei, rei, rei. E ele se constrangeu, virou de costas e falou: só há um rei, o nome dele é Jesus. E ele começou a cantar um hino que ele cantava desde criança. Sabe, eu imagino que em algum momento homens como esses foram confrontados com aquilo que já tinham ouvido a respeito do que Deus faria e tudo que estavam construindo. Por que tantos homens de sucesso enfrentando depressão? Por que tantos homens de sucesso tirando a própria vida? Por que tantos bilionários tirando a vida quando se tornam milionários? Por que tantos cantores com crises no casamento não conseguem se manter fiéis a uma só mulher, mesmo sendo linda e tendo filhos lindos e tendo tudo que o dinheiro pode comprar e tendo todo o conforto? Por quê? Porque não existe nada mais vazio do que um sucesso sem propósito. Você pode ter uma casa tão grande a ponto de precisar andar de carrinho elétrico para chegar até o final dela, mas não tem a ver com a dimensão das paredes da casa. Tem pessoas simples, felizes, completas, plenas, porque na sua simplicidade encontraram seu verdadeiro eu. Tem tantos livros que eu poderia citar. O Impostor que Vive em Mim, Brennan Manning é um autor que fala muito sobre isso. Irmão, a gente precisa entender que existem alguns mecanismos de sabotagem que a gente coloca dentro da gente. Tudo que Deus quer fazer é desativar isso e revelar para a gente quem a gente realmente é. Quando Paulo fala, eu considero como esterco, talvez alguns grandes homens vão falar: cara, mas Paulo fabricava tendas. É fácil você falar isso quando o que você tem talvez não tenha tanto valor. Mas a minha pergunta é: das pessoas que mais te inspiram, de verdade, você olha para elas, alguns grandes iconoclastas, pessoas que mudaram a história, o que inspira você em relação a ela não é o que elas construíram de valor, mas a mensagem que elas se tornaram. Se a gente colocar a música da vitória do Ayrton Senna aqui, algumas pessoas vão se emocionar. Eu lembro até hoje o dia que ele morreu. Talvez todo mundo aqui lembre. Eu não sei quantos carros ele tinha, eu não sei quais as casas que ele tinha, eu não tenho a menor ideia do patrimônio dele. Mas a mensagem dele era: a gente não vai desistir porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Você percebe que são mensagens? Homens se tornaram mensagens. Martin Luther King, I have a dream. E toda uma geração passou a sonhar o sonho de um homem, que na verdade nunca foi dele. Era o sonho de Deus, ele só compartilhou. Você percebe isso? Silvio Santos, alguns aqui talvez gostem, outros amem. Eu sou apaixonado pela história e pelo que ele representa. Alguém que era um vendedor no meio da rua se tornou dono de uma emissora. Ele disse uma vez: porque as televisões não me davam espaço, eu criei uma. Ele é uma mensagem. E tantos outros se tornaram uma mensagem. E o que Deus está dizendo para a gente é: ei, eu quero que você se torne uma mensagem também. Eu quero que você se torne. Talvez alguns vão dizer: mas eu não vou tocar milhares de pessoas. Mas certamente você vai tocar os seus filhos. Você já é uma mensagem para os seus filhos. Você já é uma mensagem para a sua comunidade, para o seu ciclo social. Você já é uma mensagem para quem carrega perto. Você já é uma mensagem. Uma das coisas que nessa pregação foi compartilhada é que são cartas ao novo mundo. Eu queria finalizar dizendo que nós não somos cartas para o novo mundo. Nós somos novas cartas para um velho mundo. Os pecados sempre são os mesmos. Sodoma e Gomorra não começou hoje.
Você vê o pecado de Sansão, você vê a religião e a hipocrisia, você vê a corrupção, você vê a Babilônia, o Egito, irmão. Não são pecados novos, não são problemas novos, não são afrontas novas. A fornalha ardente, a forma como pessoas se rebelavam contra o Deus vivo, nada disso é novo. Então não é necessário cartas para o novo mundo, mas novas cartas para um velho mundo. Paulo diz, olha, vocês são como cartas. Segundo os Coríntios 3:2, ele diz, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso é uma carta viva, irmão, passeando por Miami. Isso é uma carta viva, passeando pela Flórida. Pega essa chave. Isso é uma carta viva, passeando pelas nações. Mas antes de você sair de casa e passear pelas ruas, você está passeando na sala da tua casa. Seus filhos estão te lendo, tua família está te lendo. Sabe um princípio básico de toda carta que a gente precisa entender e considerar? As cartas, elas não falam. As cartas precisam ser lidas. Eu nunca recebi uma carta da FPL falando, olha, se você não pagar até amanhã, a gente vai cortar a sua luz. Uma carta nunca falou comigo. Você precisa abri-la, você precisa ler. Quando Paulo está dizendo, vocês são cartas, ele está dizendo, pare de falar e deixe as pessoas lerem você. John Stott diz, olha, o motivo pelo qual o nosso evangelho fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Paulo está dizendo, deixa o mundo ler você. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o mundo lê. A gente fala para todo mundo, Jesus é suficiente. As pessoas não acreditam no que você fala, as pessoas acreditam no que você vive. Quando pessoas veem a gente em paz, mesmo em meio a crises, isso gera um bug na mente de muita gente. Eu lembro que quando eu estava internado, pessoas iam me visitar. Eu fiquei 35 dias internado. Alguns iam me visitar e quando chegavam lá, mano, mas você está bem? Você está feliz? Você está... Eu falei, eu prego sobre fé. Você queria que eu vivesse como quando a doença chegou na minha casa? É fácil falar de um Deus que cura doenças. O problema é quando a doença é com a gente. É fácil falar para os nossos amigos que Jesus é o caminho. O problema é quando é a gente que está perdido. Então eles não vão acreditar quando você diz que Jesus é o caminho. O que eles vão ser impactados é quando eles perceberem, irmão, ele encontrou o caminho. Esse cara está diferente. O mundo não vai acreditar quando a gente falar que existe uma paz que excede todo o entendimento, até que essa paz transforme os nossos dias. Deus quer nos tornar mensagem, irmão. E eu queria te fazer esse convite em nome de Jesus. Com muito zelo, eu estou compartilhando essa pregação, porque eu preciso dar uma resposta à comunidade de fé que eu lidero. A palavra não precisa ser atualizada. Isso é uma anátema. O nosso coração que precisa ser atualizado. O Evangelho tira um coração de carne, de pedra, coloca um coração de carne. Ele transforma a nossa mente. Ele diz, olha, vocês precisam ser renovados pela transformação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, o Evangelho é quem atualiza a criação, não a criação que atualiza o Evangelho. A gente tem que partir desse pressuposto. O Criador define, a criação só descobre. Às vezes a gente está querendo dizer para Deus como fazer, como vai ser. Ei, irmão, deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu quero orar com você, feche teus olhos em nome de Jesus. Você que está aqui com a gente nesse auditório, você que está conectado, já somos mais de 4.000 pessoas. Japão, Bélgica, Emirados Árabes, Cuba. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos debaixo desse ambiente de temor, Pai. Nós não queremos caminhar iludidos, nós não queremos caminhar confundidos, nós não queremos gastar tempo construindo algo que não tem valor, nós não queremos nos iludir construindo coisas que o Senhor não tem alegria em ver sendo construídas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, alinha o nosso coração com o Teu, Pai, nos mostra qual é o propósito pelo qual nós fomos gerados.
Nós queremos nos tornar a mensagem. Nós queremos nos tornar a mensagem, tocando os nossos filhos, a nossa casa, tocando as nossas igrejas, tocando a nossa geração. Levanta, Pai, nessa geração homens e mulheres incorruptíveis, com coração puro, com mãos limpas, que são apaixonados pelo Senhor e que não temem nada além do Senhor. Homens que não retroagem, nem se tornam covardes quando alguém tenta falar mais alto ou calar a voz dele. Eu oro por uma geração ousada, como a tua palavra diz, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nos dá sabedoria, Pai, para combater tudo que se levanta, todo sofisma, toda mentira revestida de intelectualidade, toda mentira revestida de militância, de zelo. O nosso zelo pela Tua palavra nos consome, nada mais. O zelo pelas Tuas coisas nos consome, nada mais. Levanta homens e mulheres sábios, dá sabedoria àqueles que pedem, como a tua palavra diz, aqueles que pedem, o Senhor dá sabedoria livremente. Dá sabedoria a homens e mulheres, a líderes, para falarem, para articularem, para construírem uma agenda dos céus que impacta a terra. Nós declaramos em nome de Jesus falida toda agenda e toda militância que tenta destruir princípios da igreja, da família, princípios em relação a quem o Senhor é, o que o Senhor deseja de nós. Nós declaramos os nossos filhos guardados, os pés deles guardados para que sequer tropecem em pedra alguma. O Senhor guardando os nossos filhos, guarda essa geração, Pai. Toda geração que se levantou, o inferno tentou abater antes deles se posicionarem. Nós declaramos os nossos filhos não, a nossa casa não, a nossa família não, hoje não. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, o teu sangue é suficiente para nos cobrir, para nos guardar, para nos lavar, para nos santificar. Nada precisa ser acrescentado. Nós declaramos, Jesus, nada precisa ser removido. A tua palavra é santa, é imutável, é única, é incomparável, ela é invencível. Nós nos curvamos diante da tua sabedoria. O Senhor é antes de todas as coisas, permanece depois de todas elas. O Senhor sabe o que nós não sabemos, o Senhor pode o que nós não podemos, o Senhor faz o que nós não fazemos. O Senhor já era antes de nascermos, permanece depois de partirmos. O Senhor é Deus, é Senhor, é Salvador. O Senhor é Alfa e Ômega, princípio e fim. O Senhor é Yeshua, Yeshua Hamashia, Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafa, o Senhor é o Deus que vence batalhas, é o Deus que confunde os nossos inimigos. O Senhor é o Deus que nos mantém de pé, mesmo quando tudo tenta nos abater. O Senhor é o Deus que confunde aqueles que vêm contra nós e faz que por 7 caminhos eles fujam. O Senhor é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso oásis em meio ao deserto. O Senhor é a nossa carta de alforria em meio à escravidão. O Senhor é um grito de liberdade que ecoou desde o inferno há anos atrás, quando o Senhor disse: vem para fora. Nós fomos, nós aceitamos esse convite. Cada homem e mulher de pé hoje, Pai, é porque em algum momento o Senhor nos chamou para fora e nós aceitamos esse convite. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós temos fé porque o Senhor tem nos acrescentado. Tudo que temos é teu. O fôlego que carregamos, o Senhor quem deu. O dinheiro que nós temos, o Senhor nos permitiu conquistar. Em alguns momentos o Senhor mesmo nos deu, mesmo sem conquistarmos. Nós estamos de pé porque o Senhor nos mantém assim. A tua misericórdia é o motivo de não sermos consumidos. Nós não tínhamos nada de bom para apresentar, mas o Senhor entregou o seu melhor para que nós nos tornássemos um contigo. O Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que nós não perecêssemos, mas fôssemos salvos. Por isso nós declaramos, Jesus, nós declaramos, nós te amamos, nós te desejamos. O Senhor é maravilhoso conselheiro, nós reconhecemos isso. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Toma um lugar central da nossa casa, Jesus. Toma um lugar central da nossa igreja. Toma um lugar central na construção dos nossos dias, na construção da nossa história. Toma um lugar, Jesus. Nós oramos agora. Se você crê nisso, ore em concordância. Diga: nós oramos e declaramos. Todos os altares que construímos mesmo sem perceber, quebramos todos eles agora. Só há espaço para o Senhor no centro do nosso coração.
todo altar de vaidade, de promiscuidade, toda essência de pecado que tem nos impedido de romper. Pai, tudo aquilo que para nossa carne é bom, mas tem roubado de nós um destino eterno, tudo aquilo que para os nossos dias parece bom, mas tem roubado de nós o que o Senhor tem preparado, nós rejeitamos agora. Toda corrente que nos impede de romper seja quebrada, toda cadeia, seja ela na mente, seja ela nas emoções, que seja rompida. Toda mentira que seja exposta, traz luz aos nossos dias. O Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Revela-nos, Deus, a tua vontade. Retira de nós, Pai, tudo que é inútil, tudo que é perecível, tudo que é supérfluo, tudo que não te agrada. E fala para cada um de nós, Pai, como um outdoor, qual é a tua vontade. Nós queremos caminhar até que ela se cumpra. Nós queremos construir uma história que fale a respeito de quem o Senhor é, apesar das nossas palavras. Eu abençoo, Pai, cada casa agora em nome de Jesus, cada família nesse auditório, cada família representada, cada família conectada, Pai, nos 4 cantos do mundo. Nós declaramos em nome de Jesus. Se você crê nisso, declare comigo, diga: nós declaramos em nome de Jesus, para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: o sacrifício de Jesus foi suficiente. Diga: a palavra de Jesus, diga, ela é suficiente. Diga: e todos os dias da minha vida eu serei consumido por ela. Diga: eu declaro que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E começam hoje os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê nisso, você pode ficar de pé no seu lugar, você pode aplaudir a Ele, você pode dar um grito de liberdade. Chase our endless heights and
Lights flicker, ghostly glow, rain slaps pavement. Echoes in the alleys, mystery haunts dreams. Voices whisper secrets, wind carries scars. Hollow hearts beating in the cold, dark streets. Blindfold tight, grasp for sense, feeling lost. Walls closing in, trapped, no way out here. Faint lullabies clash, broken promises. Weight of sorrow pulling downwards in despair. Can you hear me calling from the void? Heartbeats synchronized like clockwork shattered. Phantom echoes bouncing back into the black. Haunted melodies, no escape from the track. Dodge,